Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando estudos, então, 431, 2 de junho de 1902. O trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração. Esta manhã, depois de ter esperado muito, Jesus bendito se moveu em meu coração. E vi que estava dentro de mim, abraçado, sustentado como por outra pessoa. Eu fiquei maravilhada ao ver isto, e Jesus me disse: Minha filha, o interior da alma é um acúmulo de paixões, e conforme a alma vai abatendo as paixões, assim toma lugar cada uma das virtudes, cortejada por graus de graça, e segundo a virtude vai se aperfeiçoando. Assim a graça lhe fornece seus graus. E como o meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornece os braços, o trono, para poder reinar em seu coração e ter-me continuamente abraçado e cortejado até me deleitar com ela. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta, e até enquanto a alma a sabe ter, está com ela. Quando não, volta-se a mim, ou seja, de onde saiu. Por isso, não se maravilhe se me viu assim em seu interior. Então, a Luísa viu Jesus, depois de esperar muito por ele, no coração dela, né, no interior dela, e viu que ele estava sustentado, abraçado, como por outra pessoa. Ela ficou maravilhada e ele disse que esse estar abraçado era pelas virtudes, né? Mas que o interior da alma é um acúmulo de paixões e conforme a alma vai abatendo as paixões, olha só, desapega dessas paixões, desliga das paixões, desconecta, né, bate, né, termina, acaba com as paixões, tá? Assim vai tomar conta no lugar as virtudes. Então ela vai ser pura, ela vai ser prudente, ela vai sendo santa, vai sendo paciente, né? Vai sendo tudo diferente. E aí as virtudes vão acontecer naturalmente. E assim toma lugar cada uma das virtudes cortejada por graus de graça. Graus de graça. Né? Pela ajuda de Jesus, né? Que a graça é uma ajuda de Jesus, é uma bênção dada por Jesus. E segundo a virtude vai se aperfeiçoando, ela vai sendo mais paciente cada vez mais, por exemplo, assim a graça lhe fornece seus graus, né? Os graus de capacidade possíveis, né? De aprofundamento mais ainda dessa virtude. Aí a pessoa, com a ajuda de Jesus, recebe mais ainda, né? Através da graça, mais virtude da paciência, por exemplo, né? E como meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornece esses braços e o trono para eu poder reinar em seu coração. Porque daí ele, ele é um trono, ele tem um trono de virtudes. Então, se a pessoa ela é cheia de virtudes, né, ele consegue reinar através dessas virtudes, né, do que ela está fazendo nas virtudes. Então, ele vai ter esse trono para poder sentar em cima desse, né, cortejado pelas virtudes. Então, assim, a alma que possui as virtudes me fornece os braços, o trono, para poder reinar em seu coração e ter-me continuamente abraçado e cortejado até me deleitar com ela. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude que ela aprendeu fica intacta, né? Ela pode até se manchar em algum momento, mas a virtude que ela já entendeu vai ficar intacta, né? O conhecimento que ela tem. E até enquanto a alma sabe ter essa paciência, por exemplo, está com ela. Quando não, volta-se a mim, né? A virtude volta para Jesus. E aí, ou seja, de onde saiu. Por isso, não se maravilhe se me viu assim em seu interior. E o outro trecho é o 432, 15 de junho de 1902. O amor não é um atributo de Deus, mas sim sua própria natureza. A alma que verdadeiramente ama Jesus não pode perder-se. Encontrando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma e me disse: Minha filha, todas as virtudes podem dizer-se que são os meus dotes e meus atributos, mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu.
mas a minha própria natureza. Por isso, todas as virtudes formam o meu trono e minhas qualidades, mas é o amor que forma a mim mesmo. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que eu temia pela insegurança da salvação, que quem verdadeiramente ama, que ela, né? Ela temia, não a Luísa, né? Então eu tenho alguma coisa errada aqui. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que temia pela insegurança da salvação, que quem verdadeiramente ama Jesus pode estar seguro de salvar-se. Ela disse para a pessoa. Então tem um eu aqui que não deveria estar aqui. Eu considero impossível que Nosso Senhor afaste de si uma alma que de todo o coração o ama. Por isso, pensemos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho a nossa salvação. Então perguntei ao amante de Jesus se eu tinha dito mal, e ele acrescentou: Amada minha, com razão você disse isto, porque o amor tem isso de próprio, o formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só. Assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade. Então, como pode separar-se de mim? Muito mais que sendo minha natureza amor, onde encontra alguma centelha de amor na natureza humana, em seguida une ao amor eterno. Então, assim como é impossível formar de uma alma, duas almas, de um corpo, dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Então, quem ama Jesus não tem perigo de perder a salvação, né? Então, ele está dizendo, ele é, né, amor. O amor forma quem ele é. E ela disse para essa pessoa, né, e ele concordou com ela, confirmando aqui realmente que o amor tem isso, de formar dois objetos um só, de duas vontades uma só, assim que a alma que ama se torna uma só com Jesus, e não vai ter como se separar dele. Então, sendo a natureza dele amor, onde encontra a centelha de amor na alma humana, vai uni-la com ele. Então, isso é impossível, né, de perder, se uma alma se perder. Não tem jeito, né, porque está amando Jesus. E ele deseja o amor, ele atrai essa alma para ele. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 2 de junho de 1902. O trono de Jesus é composto de virtudes. A alma que possui as virtudes o faz reinar em seu coração. Esta manhã, depois de ter esperado muito, Jesus bendito se moveu em meu interior. E vi que estava dentro de mim, abraçado, sustentado como por outra pessoa. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e Jesus me disse: Minha filha, o interior da alma é um acúmulo de paixões. E conforme a alma vai abatendo as paixões, assim toma lugar cada uma das virtudes, cortejada por graus de graça. E segundo a virtude, vai se aperfeiçoando. Assim a graça lhe fornece seus graus. E segundo a virtude vai se aperfeiçoando, assim a graça lhe fornece seus graus. E como meu trono é composto de virtudes, assim a alma que possui as virtudes me fornece os braços, o trono para poder reinar em seu coração e ter-me continuamente abraçado e cortejado, até me deleitar com ela. Agora, sendo que a alma pode manchar-se, mas a virtude fica sempre intacta, e até enquanto a alma a sabe ter, está com ela. Quando não, volta-se a mim, ou seja, de onde saiu. Por isso, não se maravilhe se me viu assim em seu interior. Ele estava abraçado, sustentado como por outra pessoa, e era pelas virtudes, porque ele fala, né, que o trono dele é as virtudes. Então, ele estava abraçado, sustentado por essas virtudes, pelas virtudes da alma. A alma que possui as virtudes faz Jesus reinar no seu coração, porque tem o trono para ele sentar. Ele é rei, ele reina, mas onde que é o trono dele? As virtudes, o trono dele é composto por virtudes. A pureza, a paciência, as principais virtudes, né? As principais virtudes, né? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Se a alma não tem fé, esperança e caridade, não tem como Deus reinar. E as outras virtudes, todas as outras virtudes, né? Ele reina
onde tem essas virtudes. É porque a gente está aqui nos primeiros volumes, mas assim, mesmo assim, na divina vontade, a gente não busca a santidade das virtudes, mas as virtudes estão ali, porque é onde Jesus reina. Ele extirpa os vícios. Quando a gente se decide viver na divina vontade, vai vir todas as virtudes inclusas, né? Não vai ter vícios mais, vai abater esses vícios. O pior vício que tem, a chave de todos os vícios é a vontade humana. A vontade humana é a chave do pecado, do inferno, de tudo que é de ruim, dos vícios. Então, se você morre para a sua vontade humana, vai morrer os vícios, com certeza, absoluta. Não vai ter mais pecado. E é aí que Deus vai reinar, plenamente. Então, a alma, ele falou, né? A alma é um acúmulo de paixões, que é o contrário das virtudes. E conforme a gente vai abatendo as paixões, vai tomando lugar as virtudes. Você abate a rebeldia, aquela rebeldia que a gente tem de aquela desobediência, aquela rebeldia, aquela revolta de fazer o que é errado, sabe o que é certo e faz o que é errado, a desobediência, né? A desobediência a Deus. Você abate esse vício da desobediência a Deus e coloca no lugar a obediência. O amor a Deus, a obediência amorosa, né? Aquela docilidade, aquela obediência, a docilidade a tudo que Deus fala, a tudo que Deus quer. A gente é cheio de impureza, de malícia, de impureza. E aí tira isso, abate isso e coloca no coração a pureza. A gente é todo impaciente com tudo, a gente, né, perde a calma, assim, por causa de nada. E aí você coloca no lugar a paciência. E Deus vai reinar nisso, porque é onde ele reina, é o trono dele. E aí ele falou, né, que ela se maravilhou de ver ele abraçado como por outra pessoa. Mas eram as virtudes. Aí no volume 4, 132. O amor não é um atributo de Deus, mas a sua própria natureza. A alma que verdadeiramente ama a Jesus não pode perder-se. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus transportou-me para fora de mim mesma e disse-me: Minha filha, todas as virtudes podem dizer-se que são os meus dotes e os meus atributos. Mas o amor não pode dizer-se que seja um atributo meu, mas a minha própria natureza. Por isso, todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma a mim mesmo. Isso é muito profundo, né? Porque Deus, ele não tem, assim, a característica, o amor como uma característica, algo assim, como fosse não é um atributo dele, uma característica dele, é a natureza. Se é a natureza dele, tudo que ele faz é amor. Não tem como sair nada dele. Se ele é amor, tudo que sai dele é amor. Tudo que sai dele é amor. Tudo tá. Não tem como falar que a justiça. Tudo em Deus é amor. A justiça é amor, a misericórdia é amor, o poder é amor, a onipotência é amor. Tudo é amor. Tudo em Deus é amor. Não tem nada em Deus que não seja amor, porque é a natureza dele, ele não sabe fazer outra coisa que amar. Ele não consegue não amar, porque é a natureza dele. Todas as virtudes formam meu trono e minhas qualidades, mas o amor me forma a mim mesmo. Ao ouvir isso, eu me lembrei que no dia anterior eu tinha dito a uma pessoa que temia pela insegurança da salvação, que quem verdadeiramente ama a Jesus Cristo pode estar seguro de salvar-se. Eu considero impossível que nosso Senhor afaste de si uma alma que de todo o coração o ama. Por isso, pensemos em amá-lo e teremos em nosso próprio punho nossa salvação. Então perguntei ao amante Jesus se tinha dito mal, e ele acrescentou: Amada minha, com razão você disse isso. Porque o amor tem isto de próprio: o formar de dois objetos um só, de duas vontades uma só. Assim que a alma que me ama forma comigo uma só coisa, uma só vontade. Então, como pode separar-se de mim? Muito mais que sendo minha natureza amor, onde encontra alguma centelha de amor na natureza humana, em seguida a une ao amor eterno.
Então, assim como é impossível formar de uma alma, assim como é impossível formar de uma alma duas almas, de um corpo, dois corpos, assim é impossível que se perca quem verdadeiramente me ama. Então, a gente tem que ficar seguro, né? Não duvidar da salvação se a gente realmente ama a Deus verdadeiramente. A natureza dele é amor. Onde ele encontra amor, então ele é amor e a natureza dele atrai. Onde ele encontra amor, se ele encontra o amor na natureza humana, se ele encontra amor por ele na natureza humana, ele une com ele. Ele é, na verdade, assim, o que que acontece, né? O amor, ele é amor, ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Gente, o amor é Deus. O amor é Deus. Se alguém ama, aquele amor, se alguém ama verdadeiramente a Deus, se tem um amor ali que é verdadeiro, puro para Deus, aquele amor é dele. Ele que coloca aquele amor na pessoa. Então ali tem ele, entendeu? Por isso que atrai assim. Ele é o amor. Ele é o amor. Se ele encontra na natureza humana, na pessoa, na alma humana, uma faísca de amor por ele puro, né? Por ele, a pessoa ama verdadeiramente. Aquele amor que tem ali naquela alma é dele, é ele. É como se fosse ele, uma parte dele. E ele não vai jogar fora ele mesmo. Ele não vai rejeitar ele mesmo. Se ele rejeitasse o amor, se ele rejeitasse uma alma que verdadeiramente o ama, ele estaria rejeitando a si mesmo, porque ele é o amor. Ele falou: Eu sou o amor. A minha natureza é o amor. A gente ama a Deus só se ele colocar ele mesmo em nós. Não tem como amar a Deus, uma pessoa amar a Deus, não tem como ninguém amar a Deus se o próprio Deus não te der o amor. E Ele é o amor. Gente, o amor, que ele está me mostrando assim, que o amor, quando ele fala assim, nossa, é muito grande isso, quando ele fala assim, ele não fala no livro do céu que quando a gente ama, ele coloca o amor dele em nós para a gente amar, que quando ele criou o homem, ele infundiu no homem o amor. E tudo que ele é, ele infundiu ele mesmo. Ele é o amor. Ele é o amor. E esse amor, quando a gente ama a Deus, é Ele. Ele colocou Ele mesmo, a vida dele. Quando a gente tem um filho, quando a gente tem um filho, por exemplo, não é da gente mesmo que é formado o filho, você não tira de si mesmo para dar para o filho, para formar o filho, né? Como que forma-se uma vida humana? Como se forma uma vida humana? Tem uma parte do corpo do homem e uma parte do corpo da mulher, né? Uma parte do corpo do homem, que é o esperma, o espermatozoide, no corpo da mulher. E aí tem o óvulo da mulher, se une e forma uma vida humana. E aí esse ser se instala ali no corpo da mulher e a mulher vai doar, aí tem os genes do homem e da mulher. Então você doa de si mesmo. O seu filho, ele tem partes do seu corpo. O seu filho é formado por partes do seu próprio corpo. Então, não tem como você rejeitar seu filho. Ah, mas tem gente que rejeita. Mas aí, isso aí é uma coisa muito esdrúxula, assim, uma coisa muito estranha, a pessoa rejeitar o próprio filho. Mas pensa que o natural é a mãe amar o filho loucamente. O natural porque o homem tem essas desordens, né, essas coisas de pecado que fez essa desordem, mas pensa que está tudo ordenado. O natural, a maioria, assim, das pessoas, o pai e a mãe amam o filho, principalmente a mãe, porque a mãe tem mais dela ali no filho, muito mais. Porque a gente doa, além do gene, ali doa o alimento todo que a gente tira do nosso próprio corpo para dar para o filho. Então ali você olha para o seu filho e você vê você, ele é parte de você. É parte da sua vida. É parte, literalmente, não é só ele faz parte da minha vida. Não, ele está ali, seu sangue está ali. Seus genes estão ali, seu corpo está ali, parte do seu corpo. Você deu o seu próprio corpo para formar o dele. Então você ama com um amor verdadeiro. Deus, quando ele criou, ele coloca ele mesmo em nós. Então, se a gente ama a Deus, a gente ama com essa partícula divina. Ele é o amor. Então, ele coloca em nós ele mesmo. Como que ele vai rejeitar? Se é ele mesmo. Entendeu? É muito grande isso. Meu Deus.
Ninguém ama a Deus sem o próprio Deus em nós, sem o próprio amor divino em nós. E o amor é Ele. E Ele não vai rejeitar Ele. Nossa, muito grande. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.